Vamos refletir hoje sobre a dificuldade de entrar no mercado de trabalho formal, bem como as implicações que o mesmo pede, né, para que possamos entrar e também dar continuidade, uma vez dentro desse mercado de trabalho formal. Existem muitas vagas de emprego online ou físicas, mas grande maioria delas sem nenhum retorno para o candidato que se lança na mesma. Dessa feita, iremos refletir, através de alguns artigos atuais, justamente sobre esse número cada vez maior dos brasileiros, não só da geração Z, como muita gente fala, mas se está difícil para a geração Z, imagine para pessoas mais velhas que estão desempregadas já há algum tempo, gerando uma dificuldade. Na verdade, muita gente mais velha já desistiu de empregos qualificados ou formais. Trabalham no que eles chamam de informalidade, né? Ou seja, não assinou a carteira de terceiros, a carteira assinada, trabalha com a sua própria guia, mas na verdade é um emprego como qualquer um outro, um trabalho, é uma função remunerativa e até os informais têm de contribuir para o governo brasileiro enriquecer ainda mais. Mas enfim, na matéria, né? O título da matéria é Trabalho e Carreira, e é um título bastante, vamos dizer assim, no mínimo engraçado, que as carreiras estão acabando, não só no Brasil, mas como no mundo também, nesse mundo moderno. Mais candidatos, mais etapas e pouco retorno, porque parece que buscar emprego ficou tão difícil. Os candidatos, as candidatas anônimas que se lançaram essa vaga diz que existem vagas para as quais me inscrevi em outubro e nunca tive retorno. Na semana passada, entrei em 3 processos nos quais eu participava e foram encerrados ao mesmo tempo, sem explicação. Até hoje, nenhum processo realizado por plataformas digitais avançou para mim. Desabafa aqui uma das candidatas. Interessante notar que, além da pessoa não ter passado nessa vaga, nessa qualificação, ela também não recebe nenhum retorno específico do porquê ela não foi chamada e dando à pessoa também uma dúvida, né? Pô, minha qualificação é ruim, o que eu falei foi errado, isso. Isso daí gera um efeito psicológico terrível e derruba as pessoas de concorrer a outras vagas e achar também que irá passar pelaquela mesma dificuldade ali, né? Mesmo não. A sensação de, essa sensação gera um efeito de caminhar no escuro pela busca de emprego. A empresa LinkedIn mostra que o Brasil lidera a percepção de que os processos seletivos, veja, seletivos são longos demais. 77% demonstram isso, né? E 60% não conseguiram aí, num processo seletivo, entrar em uma vaga específica. Então, isso não é só uma percepção que a LinkedIn está mostrando, essa empresa aí de busca de emprego, né? Empresa bastante conhecida, talvez a mais conhecida, mas é um fato, né? É uma realidade. 6 em cada 10 brasileiros acreditam que buscar emprego ficou mais difícil no último ano. Entre os motivos mais mencionados estão o aumento da concorrência, 55%, e a percepção, novamente, de que os processos seletivos ficaram mais exigentes. Ora, é claro, a gente está falando justamente de emprego qualificado e formal, mas eu repito, países como o nosso, Venezuela, Argentina, Bangladesh, Índia, né, enfim, vários outros países do mundo, que são desqualificados justamente por um projeto, principalmente aqui a gente conhece bem, né, por um projeto mesmo do governo, nos oferece realmente sobrevivência, não tem para onde correr. Muita gente fala aí que no passado você tinha um diploma e conseguia um emprego, mas no passado, de 10 pessoas, 2 entravam na universidade, entende? A questão não é as pessoas entrarem, conseguirem um diploma, ou cada esquina vender um diploma, não é isso, não é qualificação online, por exemplo, não é isso.
é a desindustrialização que ocorreu no país desde a década de 80, onde pessoas são formadas até em cursos técnicos, que é a grande faculdade do Brasil até hoje, são os cursos técnicos, e não alcançam, por exemplo, vagas qualificadas para entrar nas áreas. É justamente isso. É justamente essa é a questão. De você se qualificar, pegar um certificado, aprender uma profissão para ir para um mercado formal e não existir esse mercado formal. É justamente isso. Então é aí que é o X da questão, né? A dificuldade de tudo. Essas percepções refletem o momento atual do mercado, com desemprego nos menores níveis da série histórica do IBGE, iniciado em 2012, o Brasil teve um período de intensa mobilidade profissional. Esse dado aqui do IBGE, de que as pessoas estão trabalhando mais, né? Que existe um menor dado desde 2012. Isso não realmente não acredito, isso tudo é mentira mesmo, para ser sincero, porque eu acredito que as pessoas trabalham sim, todavia trabalham de fato na informalidade, como eles costumam dizer. Porque não vejo as pessoas exercendo. Eu acho que eu não conheço ninguém mais jovem exercendo, pelo menos até os 30 anos ali, exercendo a função na qual se qualificou, de verdade. Talvez um ou dois, mas de memória eu não lembro de ninguém. Todos que exercem a função naquilo que estudou são pessoas mais velhas, geralmente professores, na carreira de professor, geralmente. Alguns outros em alguma carreira técnica, mas já são homens semi-aposentados, praticamente aposentados, ou seja, são de outra geração, ou seja, mostrando na prática de que o país fracassou, ele não evoluiu. Então isso é uma mentira. Se existe esse número aqui crescente de 2012 para cá de pessoas qualificadas que estão necessariamente no mercado formal de trabalho, estão em subempregos. É isso daí. Trabalha mais confiantes que nunca, trabalhadores empolgados, nesse sentido cada vez mais à vontade para buscar novas oportunidades. Esse aqui é o sujeito que acaba de sair do ensino médio, né? Não vê a hora de trabalhar, aquela coisa toda, no mercado formal. E eles querem salários maiores, mais flexibilidade ou chance de crescimento de carreira. Ou seja, é algo que não existe mais. Raramente você vai crescer uma carreira, né, infelizmente. Ou até felizmente, para alguns casos, tá? Depende da situação. E os salários, tem uma matéria mesmo onde o governo de São Paulo está nivelando cada vez mais, primeiro acabando com os concursos públicos cada vez mais, deixando-os impossíveis das pessoas serem aprovadas. E o próprio nicho do concurso público, ele é pequeno, dependendo de ser fácil ou não de ser aprovado, ele é pequeno, ele é curto, ele é para poucas pessoas mesmo. Dependendo dos editais e da área que você fosse lançar, por exemplo, em concursos públicos, é quase impossível você entrar. A área do Banco do Brasil mesmo, da parte mais econômica, é até hoje, né? Esse edital acho que já tem uns 10 anos ou mais, tá para abrir. É por muita pressão que eles abrem editais, uma situação realmente crônica que acontece mesmo, de expurgo, vamos dizer assim, aí eles vão lá, abrem um edital, mas é algo quase impalatável, né? Vamos dizer assim. Então, de certa forma, não, não é tão, não é tão simples assim você subir de carreira, não. Já é muito complicado. Além disso, o próprio LinkedIn mostra que 54% dos brasileiros pretendem buscar uma nova oportunidade em 2026, nesse ano no caso. Na prática, isso significa mais candidatos concorrendo à mesma vaga, ou seja, aqueles candidatos que ficaram ali em stand-by, por exemplo, que estão concorrendo a uma determinada vaga, nesse sentido. Então, todavia, estão em busca de um milagre ali, como dizem, né? De certa forma. Então, as empresas passam a lidar com um número maior de perfis em em casos de profissionais que estão desempregados, por exemplo, que exige comparações mais cuidadosas
e definições mais estratégicas. Analisa também o Wilson Becker, diretor-geral do LinkedIn para a América Latina. O aumento da concorrência não é o único fator por trás da lentidão. Becker destaca que muitas organizações operam com equipes mais enxutas e processos internos de aprovação mais demorados. Outra pesquisa interessante, justamente da revista Exame, né, que tem como título A escassez de mão de obra qualificada, custa ao Brasil ali por ano cerca de 335 bilhões, né, ao país, ou seja, pessoas desqualificadas custam aí essa escassez. O interessante é que o mesmo país que desqualifica a sua própria população durante anos e desindustrializa a sua própria indústria desde os anos 80 e que gasta bilhões com roubos ali do Banco Master, é justamente o país que, para perder 335 bilhões em cima disso, eles ganham 400 bilhões, né, com roubos, porque o país foi formado justamente para a oligarquia, não para a população. Alguns empresários, por exemplo, recentes, falaram justamente sobre esse aumento da mão de obra, né, de que as pessoas tinham que se qualificar, o que o Senai deveria abrir mais postos para que esses jovens se qualificassem desde os 14 anos, aprendendo a profissão, aquela coisa toda. Muito bom, é válido, mas o governo não quer isso. E parece que as indústrias privadas, eles também não querem isso. Eles parecem que lutam contra a qualificação e lutam contra esse profissional mais inteligente, mais qualificado, que vai ser um cara que vai lidar com a única função, vai ser um cara mais inteligente, que vai ser um cara que vai escolher ou optar por um salário maior, por exemplo. Então isso significaria, por exemplo, fechar atacadões, fechar várias lojas de esquinas, porque as pessoas cada vez mais cedo, ao se qualificarem, vão querer ir para as indústrias maiores, que não existem mais, multinacionais, e querer ganhar mais também, que seria o normal dessas pessoas. Então, a conta, a ideia dele foi boa, mas a conta na realidade não bate. O que poderia ser feito então? De certa forma, ao buscar essa qualificação, o aluno ali aos 14 anos, na minha opinião, ele deveria já aprender de fato a profissão. E o ensino médio no Brasil, já que ele é inútil mesmo, ele poderia ser encurtado, né? Anulado não poderia ser, né, infelizmente, mas poderia ser encurtado e levar esse profissional, esse jovem, a começar sim uma carreira mais cedo e poderia se ensinar ali desde o fundamental, educação financeira nas escolas, que está passando aí, né, aos poucos, né, mas é meio com uma educação financeira meio que controlada ainda pelo Estado, mas qualificar profissionais da área financeira para educar esses jovens cada vez mais cedo mesmo, já que a vida do brasileiro começa mais cedo, a dificuldade mais cedo, o gasto é tudo mais cedo mesmo, então qualifica esse jovem mais cedo para que ele consiga de fato ampliar os seus recursos ali financeiros e econômicos, né, como um todo. Então, se gostaram desse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhem também com o máximo de pessoas possíveis para o maior alcance. Até a próxima.